Se aparece alguém. 30 segundos já, Felipe. Será que abandonaram? Pois é. Não, agora que eu vou vencer, pô. Não, opa. Já temos 2 visualizações aqui. Esperar o primeiro alô da rapaziada, a gente já começa. Quando o pessoal não começa, eu informo que o Leandro Voaden recebeu o título de persona não grata da Câmara Municipal de Belém. Nada mais justo. Depois marcou um pênalti meio bizarro pro Náutico contra o Paysandu. É isso aí. Opa, já estamos no ar. O Ariel Pranteda, lá da calorosa Buenos Aires. Por que não, né? O Leandro Silva também. Sinal de que nós estamos no ar. Então, pessoal, boa noite. Começando mais um Troféu Debate. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Estamos aqui, né, já pedindo desculpas pela última segunda. Eu e o Felipe estávamos com compromissos aí na firma, né? Evento aí a semana inteira, tal. Acabou que não conseguimos fechar o horário. Fernanda sofrendo na Itália. É. O Edu e o Vini também tinham compromissos de trabalho aí, não deu. Não deu, mas estamos aqui nesta segunda-feira para comemorar aí a boa fase que o Avaí vive no Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje desfalcados, estamos apenas eu e o Felipe aqui. E aí, Felipe? Boa noite, qual a tua saudação inicial para a turma aí? Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal que está acompanhando em casa. Destaco que a esperança voltou, Rafael. É o que eu escuto, é o que se vê nas ruas, diria. Jair Bolsonaro. Não foi ele que falou ou não? Foi um ministro dele, acho. Né? Eu não lembro qual ministro dele que falou. É o que eu vejo nas ruas, né? Logo após o jogo ontem, eu fui a um evento na escola da minha filha, aqui no continente. E os havaianos estavam lá, os pais dos amiguinhos dela estavam... Não, só 5 pontos. Olhava a tabela, assim, era o Cruzeiro que estava em 16º ainda, agora é o Fluminense, né? Mas com a mesma pontuação. Só 5 pontos, só 5 pontos. Então, a esperança voltou, Rafael. Nem que seja uma esperança matemática, né? E essa vitória trouxe isso de volta para o torcedor havaiano. É isso, apresentado aí o Felipe, eu sou o Rafael, nós vamos até às 9h30 da noite para mais um Troféu Debate, né? E para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o ITS Coworking, ITS Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no ITS Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse ITS Coworking ou acesse itscoworking.com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. A galera já está participando aqui com a gente, né? Espero que estavam com saudades do nosso querido Troféu Debate. O Leandro Silva já está aqui também, o Diego Campos, salve seus boca mole. A Rosângela Serafim, boa noite, rapazes. O Adenilson também, o Rafael Lautert, o Jean Carlos Gonçalves, boa noite. Enfim, surge um atacante no Avaí. Tá ele, né, em referência ao atacante Jonathan. O Douglas Martins Docinho, lá da Palhoça, um abraço pro Docinho. Leonardo Luiz da Silva também, seus invictos no sintético. Aliás, o Felipe Matos deu essa ideia, né? Quem sabe o Avaí, em vez de mandar na ressacada, mande no fair play agora os seus jogos, né? O Douglas perguntando só 2 hoje, isso, só estamos nós dois. Na verdade, estamos nós dois e a imensa audiência do Troféu Debate. O José Cavalheiro também, Felipe Melo, diz ele, 2 vitórias nos últimos 3 jogos, que momento. Ou 13, bom momento mesmo. Não, 3 2 vitórias em 3 jogos. Se contar a copinha ali, né? Ah, sim. Aliás, o Avaí ganhou 2 jogos no fim de semana, né, no masculino. O feminino acabou, infelizmente, perdendo. O Joe Ramone também, boa noite. Seria uma boa colocar essa garotada aí para dar um up na reação? Pergunta ele. E o Felipe Melo também, uma sequência boa agora para embalar. Mas já vamos falar, né, desse jogo de ontem. Na verdade, o Felipe já trouxe essa situação, né? No sábado, o Avaí venceu o Clássico pela Copa Santa Catarina. São times sub-23 e tudo mais, mas conta, né, para contagem história oficial dos clássicos, então eu quero sempre ganhar. E o Avaí venceu o Figueirense por 2-1 lá no estádio da Ressacada, com 2 gols do Matheus Matias. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Tem uma frase do Felipe Matos, que foi nosso companheiro do Memória Havaiana aí, o CEO do Memória Havaiana, que é sempre melhor ganhar o clássico do que não ganhar o clássico, né? Então, não importa se é time aspirante, se é Copa Santa Catarina, é uma competição oficial adulta, não tem
restrição de idade. O Avaí e o Figueirense usam times sub-23 ou aspirantes porque querem, né? Podiam usar o time titular. O Brusque e o Joinville estão usando, né? Porque vale vaga na Copa do Brasil, porque o Avaí e o Figueirense já tem vaga pelo ranking, né? Mas conta pro histórico e é sempre melhor ganhar, né? 2-1, 2 gols do Matheus Matias, que confesso que me estranha se tá jogando, né? Porque ele tá emprestado, né? Pelo Corinthians, né? Uhum. Podia, de repente, estar jogando alguém que vai ficar pro ano que vem. Mas, enfim, fez 2 gols, o Avaí venceu por 2-1, mais uma vitóriazinha lá na história dos clássicos. Fica de negativo público, né? Foi um 348, 46, algo assim. Confesso que, assim, pelo que eu já vi em livros e sites, não me lembro de ver um público divulgado em clássico tão pequeno, assim, mesmo naqueles outros jogos de Copa Santa Catarina que teve agora em 2009, que também eram times reservas, 2007 também, não chegava a isso, acho que era 865, se eu não me engano, o menor público. E claro que muitos clássicos, principalmente dos primeiros anos, lá, anos 20, 30, não tinham nem público divulgado, então não dá para saber se na história algum clássico teve menos do que isso, mas dos que tiveram público divulgado, pelo que eu tenho de informação, esse foi o menor público de todos. Claro, soma-se a isso a fase, né, dos dois times. Claro, né? os 346, 48 torcedores que estavam lá são torcedores do adulto do Avaí, obviamente. Uhum. E né, quem não foi, certamente também motivado pelo fraco desempenho aí de ambas as equipes, né? Nem Avaí nem Figueirense estão tendo sucesso aí nos seus campeonatos. Mas enfim, como tu me falasse, é melhor ganhar o clássico do que perder. O Avaí ganhou, botou mais uma vitória aí nas estatísticas, que começaram do zero, né? Porque já que o Figueirense acabou em 2017. Então, o novo rival da cidade é o Elephant, então a gente tem que se acostumar com essa nova contagem. Como é um clássico oficial, é a primeira vitória do Avaí na ressacada em clássico desde 2016, né? Desde aquele gol do William, 1-0, o Avaí não ganhava clássicos na ressacada, só tinha ganhado no Scarpelli. E na história da Copa Santa Catarina, a vantagem é do Figueirense, é bem grande ainda, é 12-5 o número de vitórias, mas nesse século o Figueirense não ganhou ainda. Ele tinha 12-2 até o final dos anos 90 ali, né, em vitórias. Aí em 2007 foram 2 empates, 2009 o Avaí ganhou os 2, e agora o Avaí vence mais um, né? Então, neste milênio, até dá para dizer isso, né? Na Copa Santa Catarina o Avaí está invicto. É isso aí, Felipe, sempre trazendo o lado positivo, né, dos números. Vários recortes, inclusive, né? Na Copa Santa Catarina, nesse milênio. Sim. Jogo sábado de manhã. O horário também, assim, sábado às 10 da manhã, não é um horário assim que o pessoal está acostumado a ir ver jogo, né? Mas enfim, não tinha muito clima mesmo assim de clássico, mas o importante é que o Avaí venceu, né? Não vi o jogo, mas eu acho legal o Avaí participar da Copa Santa Catarina, acho que é uma experiência boa para a gurizada do Sub-23. É isso, tem um clássico, vai ter um jogo com o Joinville, não sei a tabela, mas assim, vamos dizer, Joinville fora, Brusque fora. Vai lá, tem torcida, tem uma pressãozinha, é bom para aprender já como é que... Claro que o nível técnico não é assim aquela maravilha, mas é bom para a gurizada já pegar aí o embalo que é uma competição profissional, né? Se for tratado dessa forma, eu concordo. O que não pode é usar também o aspirante e o sub-23 para desencostar jogadores, como vinha sendo alguns usados, né? No ano passado até o nosso grande Rubão, né? Jogou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Isso. Então, aí eu acho que foge um pouco desse objetivo que seria dar rodagem para essa gurizada de fato. Eu não sei como é que é a operacionalização disso, mas dou uma sugestão de que de repente o Avaí possa fazer jogos não na ressacada, mas em outros locais também, porque a atratividade da Copinha Santa Catarina é muito pouca, daí de repente fazer um jogo do Avaí numa cidade próxima aqui que tem um estádio em condições, que tem times que jogaram aqui na região, em Paulo Lopes. O Guarani, o próprio Guarani da Palhoça. Pode ser na Palhoça também. A Palhoça está um pouco mais acostumada a ver o Avaí, né? O Avaí jogou mais vezes lá já, mas uma cidade de repente que vê pouco o Avaí aí, que tem torcida, né? São João Batista, Paulo Lopes, eu sei que recentemente teve times de Série B, Série C do Catarinense jogando nessa cidade, de repente mandar alguns jogos lá, se for possível, né? Acho que seria uma ideia até para aproximar o Avaí um pouco desse torcedor que mora um pouco mais longe, mas
mas que tem bastante torcida, né? Tu vai lá em Paulo Lopes, tu vai em São João Batista, tem bastante havaiano lá. É isso, então passado aí essa pincelada pelo Campeonato Brasileiro, aliás, Copa Santa Catarina, Campeonato Brasileiro de Aspirantes ao Havaí já saiu, mas também fez uma boa campanha, né? Vamos falar então do último jogo, né? O Havaí foi ontem à Arena da Baixada, domingo de manhã, e venceu. Veja só você, venceu o Atlético Paranaense. Veja só você. Pelo placar de 1-0. O jogo não teve televisão, né? Então ficamos só no radinho. Na verdade, nós não vimos o jogo, né? Um abraço para o pessoal da Avaixonadas, que estava fazendo uma live lá numa hora, deu para acompanhar alguns lances aí do jogo. Mas tivemos um homem avançado, né, lá no front, que é o Vinícius Belo, colunista do Hora de Santa Catarina, nosso companheiro aqui de Troféu Debate, que estava lá na Arena da Baixada e vai trazer pra gente as impressões aí do jogo. Vai daí, Vini. Boa noite, amigos do Troféu Debate. No último domingo estive em Curitiba acompanhando a partida entre Havaí e Atlético Paranaense na Arena da Baixada. A segunda vitória do Leão no Campeonato Brasileiro foi diferente da primeira. Apesar da estrela do goleiro Vladimir e das oportunidades desperdiçadas pelo adversário, foi nítido um Havaí muito mais organizado no setor de meio-campo em comparação às partidas anteriores. Surtiu efeito, portanto, o 4-1-4-1 mais compactado de Alberto Valentim, com maior competitividade, e na maior parte do jogo o Atlético não conseguiu chegar no último terço de campo, praticando mais a posse de bola defensiva. Do ponto de vista negativo, a bola aérea segue preocupando bastante, e a parte física pesou muito no segundo tempo. As 3 substituições foram motivadas por lesões ou exaustão dos atletas, e Matheus Barbosa terminou o jogo fazendo número como atacante. Fica, porém, a alegria da segunda vitória no campeonato e a descoberta de um novo esquema de jogo, já solicitado há muito tempo pelos torcedores, e que parece ser incomparavelmente mais promissor do que o anterior. Destaques ficam por conta do goleiro Vladimir, como não poderia deixar de ser, e também do zagueiro Betão, fazendo grande partida depois de um período de grande contestação. E claro, o atacante Jonathan, com um golaço de fora da área no seu primeiro jogo como titular do Havaí, recurso até aqui não demonstrado por Brenner e companhia. Ainda é cedo para criar esperanças no torcedor, a tarefa ainda é árdua e muito distante, mas ao menos a dignidade do Havaí começa a ser resgatada. Um grande abraço. Tá aí o comentário do Vinícius Belo, Vini, né, destacando que a vitória de ontem contra o Atlético não foi aquele Deus nos acuda que foi o jogo lá no Maracanã, embora o Vladimir tenha ficado aí como o melhor em campo, né, pela imprensa lá que foi ao jogo, né, mas é a segunda vitória e eu acho que uma coisa que o Vini fala que eu acho que é bom, né, nesse momento, que é o retorno da dignidade de fato, né, pelo menos em se falando em pontuação. Vai chegar aos 13 pontos, né, o CSA tem 14, a Chapecoense e o Cruzeiro tem 18, então já não está afundado aí num mar de lama o time do Havaí, embora, como bem o Vini falou e eu corroboro com ele, a situação ainda é muito difícil. A Chapecoense tem 14, na verdade, 14, né? O CSA tem 16. Isso. O CSA empatou com o São Paulo. É triste tu falar sobre um jogo, é triste no sentido que é difícil falar sobre um jogo que tu não viste, né? Eu li bastante, eu vi os melhores momentos, tal, tentei até atrás de alguns números, e fica claro pelos lances ali que o domínio maior foi do Atlético, teve mais chance. No primeiro tempo teve chances bem claras, né, de gol. Acho que o Vladimir fez umas 3 defesas ali importantes, defesas difíceis, né? No segundo tempo a impressão, até pelo que eu li também vendo os lances, o Havaí conseguiu segurar, saísse melhor, assim, não sofrer tanto, né, com essa pressão do Atlético. Teve um pênalti marcado lá aos 49 segundo tempo, o VAR depois reviu, felizmente, né, o juiz desmarcou. Agora um jogo que lembra um pouquinho 2017 talvez, né, o goleiro fechando o jogo contra o Fluminense, né, foi um pouco assim, né, 1-0, goleiro fechando o gol, aquele sofrimento, mas está ganhando, né? O Havaí que teve mudanças, o Valentim colocou Matheus Barbosa no lugar do João Paulo, pelos comentários também, né, de quem foi ao jogo, quem viu, melhorou a marcação no meio campo. Barbosa é um jogador com mais poder de marcação do que o João Paulo.
Mas o João Paulo não jogou por suspensão, né? Também não foi uma mudança tática. Disse que ele botou, mas ele mudou um pouco a configuração meio-campo ali, né? E terminou com 4 volantes, né? Porque depois entrou o Mosqueira ainda no final. E o Matheus Barbosa foi pro ataque, então... Que loucura, né? Então, acho que a gente fica positivo também, a gente tinha falado já há muito tempo, quando ainda não havia mais esperança, Rafael, agora que a esperança voltou, que a gente dizia que... A esperança está vencendo o medo? A esperança está vencendo o medo. Acho que dá para passar o América do Natal, pelo menos, né? Falta só 5 pontos. Sim. Faltam só 5. Que era o nosso adversário direto até então, né? Mas a gente falava até, agora é tentar dar chance aí pra gurizada jogar, tal, quando o Avaí tava lá embaixo, mesmo assim, bem longe já não tinha nem ganhado o jogo ainda. E entramos ontem com 3 sub-23 formados a nossa base no ataque, né? Lourenço, o Caio e o Jonathan, que acabou fazendo um golaço, o primeiro gol dele como profissional. Isso, mais uma vez, a base do Avaí mostrando aí, né, que tem sido uma grande sustentação para o clube nesses últimos anos, né? E de novo agora... Tanto financeira como tecnicamente. Como técnica, né? O jogador de 3 dígitos não fazia gol, não incomodava, entrou um guri da base e foi lá e meteu um golaço lá na Arena da Baixada. Acho que isso fica de fazendo positivo, uma coisa, né? Que a gente não fazia, e aí nem os atacantes mesmo, que é um cafezinho. Vai lá. Que nem os próprios atacantes faziam, que é esse chute de fora da área, uma coisa que o Avaí chutava pouco mesmo, e o cara, né, o Jonathan acertou o famoso pombo sem asa, né, pegou na veia mesmo e fez um golaço. Fica também o pedido que a gente já vinha tendo há muito tempo. Acho que o Valentim insistiu muito nessa ideia do centroavante, né? Eu preciso ter um camisa 9 de fato, trombador que segura a bola e tudo mais, e já deu para ver que o Brenner não está em grande fase. O Jonathan já havia entrado bem no Maracanã no jogo contra o Fluminense, né? Criado algumas dificuldades ali para a equipe do Fluminense. Depois entrou no Rio, né? No jogo... enfim, que não tinha muito o que fazer ali, coitado, e ontem mostrou, né, a que veio, né? A gente já vinha elogiando ele desde da Copa São Paulo, no começo do ano, né? Eu achei ele muito interessante na época, embora o Avaí não tenha feito uma boa campanha, mas ele estava muito bem no Campeonato Catarinense Sub-20, ele é de 99, então recém fez 20 anos. É um jogador para o Avaí ficar aí com bastante, né, de olho para várias coisas, né? Hoje para dar retorno técnico e para daqui para frente dar retorno financeiro. Mas curioso, é mais um que estreou agora no profissional com 20 anos, né? A gente já comentou, acho até ano passado num programa sobre isso, né? Que o Avaí... é raro tu ver casos como o do Luanzinho, que subiu com 17, né? E que me parece algo mais corriqueiro no passado, com 17, 18 anos, já estava entrando no time principal, né, o jogador da base. O Avaí, geralmente, se tu pegar e puxar aí o Getúlio, foi assim, o Guga ia fazer 20 também, agora o Jonathan, Kundi, são todos jogadores que nessa faixa de 20, 21 anos, né, meio que estourando já a idade do... E aí que eles entram no profissional. Sim. Eu não sei se isso é uma estratégia, mas me parece que tem dado certo. Acho que eles chegam um pouco mais maduros assim no profissional. O fato também de jogar essas categorias inferiores, acho que talvez o Campeonato Brasileiro de Aspirantes já vai dando essa cancha. Como a gente já falou, né, a categoria de base do Avaí vem apresentando muitos resultados. Então, querendo ou não, tu jogar um estadual aqui é um estadual forte na categoria de base, porque, tu vai a Chapecó jogar com a Chapecoense, como foi lá no Sub-20, né, na final. Tem torcida, tem rivalidade. Tu joga clássico, vai a Joinville jogar com o Joinville, com o Criciúma também, que são times de tradição em Santa Catarina. Então isso vai dando certa casca aí a gurizada, que vai aproveitando todos os seus anos como juniores até chegar à equipe profissional. Acho que agora com o Diogo lá comandando o futebol, né, junto com a categoria de base, isso tende a ser um pouco mais acentuado até. Eu já vejo que o Jonathan tem um pouco do dedo dele já, eu acho, né, que o Jonathan até então... pelas informações, ele vinha treinando, né? Volta e meia subia pro time de cima, treinava, mas acabava não ficando pros jogos, e desde que teve essa mudança no departamento de futebol, ele já foi pro jogo aí 3 vezes, uma delas jogando como titular. Ô, Rafael, e além comentei que é o jogo da volta da esperança, e acho que também é o jogo talvez do fim da teimosia, vamos dizer assim, né? Tu já comentaste sobre a questão do centroavante, né? O Valentim estava
morrendo abraçado com o Brenner e finalmente mexeu nesse ataque, né? E deu certo, o Avaí venceu. Nessa questão do meio campo, muita gente falava, particularmente eu gosto daquela meia cancha com o Castro e o Franco de volantes. Muita gente falava que ficava meio frouxo o time e tal, entrou com o Barbosa. Não consigo fazer uma avaliação se melhorou muito. Como falei, pelos lances, o Atlético teve muita chance no meio tempo, muita chance. Então, o discurso quem ganha um e quem perde é outro. Quer dizer, se o Atlético faz um daqueles gols ali, ele ia estar falando que estava errado. Né? Mas enfim, mexeu. E na zaga também botou ali Betão e Ricardo. Né? O Marquinhos Silva não jogou. Não me lembro agora se ele estava pisado, não. Não, estava no banco. Estava no banco, né? Uhum. Então, mais uma alteração aí que o Valentim fez, que era pedido, né? Que ele estava insistindo com o Marquinhos. Tudo bem que tinha lesões, tinha... Mas, cara, assim, o Marquinhos naquela fase, cara, bota o Nuno, o Gustavo Geladeira, mas não bota o Marquinhos, né? Porque estava entregando todo o jogo. Então, acho que é um jogo também que o Valentim reviu algumas coisas que ele vinha fazendo e parece que deu boa. Espero que ele mantenha agora, né? Dos 11 que iniciaram o jogo de ontem, só 3 né, haviam chegado esse ano, que eram o Vladimir, o Ricardo e o Richard Franco. Uhum. O resto, todo o time já estava aqui no passado, seja a categoria de base ou... reservas da Série B. Ou reservas da Série B, né? O Castro é titular, o Betão também, tá? Isso mostra que, né, as contratações aí foram bastante questionáveis, né, ao longo do ano. Nós trouxemos bastante informação sobre essas contratações aqui e, no fim, é legal a gente ter um ataque todo da base, é interessante. Mas, por outro lado, mostra também que houve muita falha aí na montagem desse elenco, né? É legal nesse momento que a gente tava, assim, da desesperança, assim, né? Já acabou, já largamos mesmo, então, pelo menos, bota a gurizada mesmo pra jogar no Maracanã, onde for. Sim, mas porque só desses 19, o Avaí trouxe 9 atacantes. Sim. Trouxe o Brenner, Matheus Matias, Bruno Sávio, Gustavo Ferrarez e o Brizuela, que já foi embora. Uhum. Então, assim... tu traz 5, 6 jogadores e quem tá jogando é quem que era da base, é um sinal claro aí de falha na montagem do elenco. Espero que o Avaí aprenda isso, né, para sempre. E aí entram várias questões, mas como a entrevista que o presidente falou, não, o futebol não é comigo, o futebol é com fulano, mas quem tá na gestão tem que cobrar, né? Para ter uma ideia, o Daniel Amorim, que até se machucou agora, ele foi renovado por 3 anos. Então, a pedido de quem estava na comissão técnica, renovou com ele por 3 anos. Quando a comissão técnica diz que precisa trazer o Matheus Matias, alguém tem que chegar e tem que dizer, não, peraí, renovasse com o Daniel Amorim, ele é melhor que o Daniel Amorim? Aí depois tu traz o Brenner, alguém tem que chegar e dizer, não, peraí, tens o Daniel Amorim e o Matheus Matias, vai trazer mais um para fazer 3 para a mesma posição. Então... faltou essa supervisão aí na hora das contratações. Eu vi um comentário, acho que foi do Paulo Brito na Guarujá, essa semana. Tem que usar passe. Hã? Tem que usar passe. O Brito faz uns comentários, às vezes, muito, muito doidos, mas alguma coisa que ele fala... Às vezes ele tá viajando, né? Tá na Espanha. Mas... Não, ou tá de avião, né? Sim. Não viajando metaforicamente, tá viajando de verdade. Literalmente. Pra Brasília, às vezes, né? Mas ele comentando que é uma coisa que eu não tinha reparado, mas é verdade, assim, que ele diz na época dele, né, que o treinador era empregado, né? Tinha um dirigente, um diretor de futebol e o treinador era o empregado. Hoje o treinador é o cara, né? Então joga-se pro treinador essa culpa, assim, não, foi o fulano que pediu. O fulano pediu, por exemplo, o fulano pediu, mas não tem ninguém para avaliar se o cara que o fulano pediu vale a pena trazer. Né? Vou treinar o Avaí na Série A, vou pedir o Zé Coquinho lá do Carlos Renault, todo respeito ao Carlos Renault, mas está na Série C do Catarinense. Sim. Aí para a Série A, alguém vai dizer, não, peraí, né? Tá com moral e traz. Vamos devagar que o Zé Coquinho tem 34 anos e está jogando o Carlos Renault, o que esse cara vai acrescentar numa Série A? Então fica fácil, né, dizer que foi o treinador mais. Agora é apostar nessa gurizada aí, vamos ver se dá certo. É o que tem. O Gabriel Ferreira, que mais uma vez uma vitória que contamos com uma boa atuação do Vladimir e com a sorte. Mas não podemos contar apenas com isso sempre. O Avaí precisa arrumar um jeito de ter mais atividade e posse de bola no campo de ataque. O Avaí vai ter uma sequência agora, teve o Atlético lá em Curitiba, lá em Curitiba, tem o outro Atlético, o Mineiro,
aqui em Florianópolis, provavelmente com time reserva também, porque tem semifinal aí da Copa Sul-Americana. E depois tem um Grêmio que, se eu não me engano, também vai estar aí no meio da semifinal da Libertadores, quer dizer, o Grêmio fora daí, né? Sim. Então, o Tesla vai pegar 3 times aí que estão com a cabeça, na sequência, né? 3 times estão com a cabeça em outras competições, aí depois volta ao normal, né? Tem que tentar aproveitar, né? Somar o máximo de pontos possível. E sobre o Vladimir, comentei aqui uma vez que ele não era um milagreiro tipo Douglas, né? Realmente, o Vladimir sempre se mostrou um bom goleiro, tanto no Santos como agora aqui no Avaí. Mas eu tinha a impressão de que ele não era um milagreiro, assim, né? E nesses últimos 2 jogos, Fluminense e Atlético, o Fluminense eu assisti o jogo, né? O Atlético eu vi os lances. O Vladimir tá fazendo milagres. Milagres de estilo Douglas, assim. A gente até comentava, né, ainda quando o Avaí estava sem vitórias, de que do jeito que o time estava jogando, do jeito que o elenco é fraco, e o time é fraco mesmo, as vitórias só poderiam vir em jogos assim, em jogos em que o Avaí se comportou taticamente quase que de maneira perfeita, quando a defesa faz uma boa partida e quando o goleiro faz dos seus milagres ali, né? Isso aconteceu nos 2 jogos, contra o Fluminense e contra o Atlético. Mas é muito difícil esperar 12 vitórias desse jeito. Não, aí não. Que é o que o Avaí precisa aí, né? 12 vitórias seria um número bastante confortável para ficar na Série A esse ano. Então, embora essas 2 vitórias nos últimos 3 jogos sejam um alento aí para o torcedor havaiano, elas também têm esse fator para ser levado em conta. Agora a gente tem uma sequência que eu acho interessante, assim, do ponto de vista da recuperação, né? Temos o Atlético Mineiro, como tu falaste, né? Com a cabeça pensando na Sul-Americana. Temos o Grêmio com a cabeça da Libertadores. Temos o Bahia em casa, né? Que, querendo ou não, né? Temos aí que demonstrar nossa força aí na ressacada, né? Isso não vendeu o jogo para Ananindeua, sei lá. Camaçari. E depois o CSA, que é um confronto direto. Então, lá em CSA. Lá em Alagoas, né? Então, no estádio Rainha Marta, né? Que tá, pois vamos dar o nome, né? Pra trocar. Bacana. Então, é uma sequência de 4 jogos aí que só vai pontuar legal, né? Voltaremos a sorrir, como dizia o outro. Não, né? A esperança já voltou. Agora o pessoal tá nessa aí, ganha mais 2 e já fica bonito. Não dá pra esperar que vai ser todo jogo assim, mas agora eu vou na contramão do colega que comentou aí. Eu acho que vai ter que seguir na linha de fechar a casinha, contar com o Vladimir e tentar ganhar jogo assim, porque quando tentou jogar com posse de bola, e na minha visão, e acho que os resultados anteriores meio que mostram isso, o Avaí não tem qualidade para isso. Eu acho que para fazer isso tem que ter um time de qualidade, com qualidade técnica, né? Ou um time que joga muito tempo junto assim. Aí tu tens um trabalho de mais... Pode até não ser um time brilhante, mas um time que está acostumado a jogar junto e tal. Aí nenhuma coisa nem outra, embora tu falasse que só 3 chegaram esse ano, mas tipo o Caio Paulista começou a jogar esse ano, né? Sim, não estava no passado, o Jonathan está no seu 2º jogo, então não é um time que vem jogando junto há muito tempo, né? Então eu acho que o negócio é tentar fechar essa casinha bem aí, tentar sofrer menos, né? Que é difícil, mas tentar não depender tanto do Vladimir e explorar, né, a velocidade dessa gurizada na frente ali. É assim que eu vejo alguma esperança de continuar ganhando jogos. Não digo que vai se safar, né? Eu vejo que contratações não vão ser feitas mesmo, né? As entrevistas aí já deixam bastante claro, e que eu acho que também essa altura do campeonato nem deve. Também acho que não. Porque, assim, contratações para que o Avaí mude de patamar, mude o seu jeito de jogar, como o pessoal quer. Vão ter que ser 5, 6 contratações. Vai vir não vai. Agora. Talvez, assim, se pintar no mercado aí um zagueiro, acho que valeria, porque a gente está passando muito trabalho. Mas, tirando isso, ninguém vai dar sopa aí, né, a essa altura com um status para chegar, jogar e resolver alguma coisa para o Avaí. Então não vai ter muito o que fazer. Mas eu acho que o Avaí está naquela linha, assim, tipo aluno que está precisando de nota, então ele vai prova a prova. Não adianta pensar na recuperação no final do ano. Não, tem que... o próximo jogo Atlético Mineiro, temos que pontuar. Pontuou? Beleza. Vamos fazer conta depois para o jogo do Grêmio e assim por diante. Porque a situação ainda é muito complicada. O Avaí tem 2 vitórias. Acho que ali embaixo ainda vai mexer bastante coisa, né? Acho que o Cruzeiro, por exemplo,
a tendência é não orbitar ali, embora a gente tá falando isso desde Há a primeira bastante rodada tempo, e sim. ele tá ali, mas acho que com o Rogério Ceni chegando vai mudar. O Cruzeiro tem eu me muito problema assim de interno, né? Tem- Sim. Mas eu me apego muito, por exemplo, à realidade, eu acho. Né? Vamos dizer, o Cruzeiro e o Fluminense, os dois têm 18 pontos. É um primeiro turno, né, de merda, vamos Sim. ser bem sinceros. Principalmente pro Cruzeiro, né? Principalmente pro Cruzeiro. Que era o candidato a Libertadores, sei lá. Se o Cruzeiro e o Fluminense repetirem um turno desse nível, Uhum. ambos fazem 36 pontos. Aham. Pô, vai chegar em 36, tem que fazer mais 23. 23. Então, é bastante, que é quase o dobro do que fez no primeiro turno. Sim. Então, a nossa situação é muito complicada. Embora o pessoal tenha falado aí que essa pontuação tende a baixar um pouco, né, pro Z4, mas quem não caiu com menos pontos foi o Palmeiras em 2014, que fez 40 pontos. Uhum. Então, é muito. Esse foi o ano do ponto fora da curva. Isso, Sempre é 43, 43 é a 44, média. 43, 42. Então, 2014, esses 40 pontos aí do Palmeiras é o ponto fora da curva. Mesmo assim, para 40 pontos, ainda falta 27. Então, mais que o dobro, vai ter que fazer, né? E não dá pra fazer essa relação assim, o 17º tem 18 pontos agora, então vai ficar em 36, 37. Não, porque Não no vai? fim, o que acontece no final é que os pontos começam a ir para as pontas da tabela, né? Os times estão no meio, começam meio a largar o campeonato, que já não tem mais chance de Libertadores, não tem mais chance de rebaixamento. Vai ter pelo menos um que já vai estar garantido na Libertadores ano que vem, ou o Inter ou o Atlético Paranaense, então vão começar ali a escalar time reserva e tal. Talvez o Flamengo ou o Grêmio também. O Inter tá com cara de que mesmo que seja campeão brasileiro, não vai largar, né? Porque conseguiu mesmo nesse período se manter ali no G4. Então, já o Atlético, já o Atlético, se for campeão, vai largar. Só fazer 45 pontos e ir pra bola. E dar férias para todo mundo. Então, uma tendência é que esses pontos vão começar a ir para o topo da tabela, para quem está disputando o título, Libertadores, e para quem está lá embaixo também. Vai começar a ganhar jogos desses times que estão no meio ali, né? Então, a tendência é aumentar essa pontuação no segundo turno. Então, só que é difícil prever quantos, mas é por aí. 43, geralmente é isso. 42, 43 é a média que o 17º fica. Então, tem que fazer mais do que isso. Sim. E para fazer 40 faltam 27 pontos. É muita coisa ainda. Não ganha tem 57 em disputa, então tem que fazer metade. Tem que fazer... metade. Tem que fazer para ter uma ideia, quem fez metade, o Grêmio. 27 pontos é o Grêmio. O Grêmio fez 28, tem um aproveitamento de 49,1%. Não, 27 foi o Atlético Mineiro e Botafogo. Desculpa, não foi o Grêmio. Então, a gente tem que fazer a campanha do Grêmio no segundo turno. O Grêmio foi 8º no primeiro. Tem que fazer essa campanha, repetir essa campanha do Grêmio aí, que fez 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Para tentar chegar nos 40 pontos aí. Então, isso 41, sem o Cebolinha, sem isso sem o Jean-Pierre. Vai ser um pouco complicado. Jeromel, cara. Mas enfim, pelo menos estamos disputando o campeonato. Isso é uma coisa que né? um amigo nosso, que eu acho legal. Felipe Borges, falou em conversas de grupo do WhatsApp, assim, que o Avaí pelo menos voltou pro campeonato, não tem assim? O Avaí tinha um campeonato, tinha 19 times, 18,5, o CSA tava nessa também, tava o Avaí e o CSA lá embaixo, né? E tinha 18 times ali brigando no campeonato. Agora, o CSA mais até, o CSA está em 18º já. Uma situação melhor aí, assim, na comparação com a gente. Mas o Avaí voltou. O Avaí está a 1 ponto do 19º agora. Né? Se o Avaí ganhar o próximo jogo, Chapecoense não ganhar, empatar, o Avaí já sai da lanterna. Então o Avaí meio que voltou pro campeonato. Tá ali, tem algum propósito no campeonato ainda, né, com essas últimas 2 vitórias em 3 jogos. 3 jogos fora de casa, né? Ganhou 2. É uma campanha interessante, assim. O Avaí tem 2 vitórias fora de casa, não ganhou nenhum jogo em casa. Tem mais pontos fora, né? 7 pontos do que pontos em casa. Eu tô considerando o jogo fora, o jogo contra o Flamengo, obviamente. Porque jogamos contra 47 mil pessoas. Um jogo que era pra ser nosso, só pra lembrar, né? Nunca vamos esquecer disso aí, né? Mas teve um pessoal que aproveitou lá no lounge, né? Os abnegados, depois tirou foto com o Gabigol no avião, dividiu batatinha chips ali com o Jorge Jesus, imagina que honra, né? Que honra, né? Levantar pra ir no banheiro, no voo e esbarrar no joelho do Everton Ribeiro, assim. Isso, que honra. Mas o pessoal merece, né? Abnegados.
Teve ônibus fretado pra Curitiba? Porque tinha uma galerinha lá, né? Apaixonadas foi. Ou era Não, mas os apaixonados sempre vão. Tô falando do ônibus... Não, os abnegados não foram. O Rodotote, não teve? Não, Só teve o Aerotote. Só o Aerotote. O Rodotote não... Então lá era o pessoal que não é abnegado, tava lá em Curitiba. Não é abnegado. O pessoal... Tá bom. Mas é isso aí, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse It's Coworking, ITS Coworking, .com.br ou ligue 3375-0040 e saiba mais. O It's Coworking é esse belíssimo espaço aqui que nos recebe com muito carinho. Vamos lá, quem está aqui participando com a gente, o Rafael Lautert, diz ele aqui que o Avaí erra muitos passes bobos e se afoba muito com a bola, né? Para mim um sinal claro de falta de qualidade realmente, né, desse time. O Ruban Gomes, um abraço para o Ruban, está sempre com a gente aqui também, diz ele que vamos passar a Chapecoense. Olha aí, Chapecoense está mal das pernas, hein? Tá bem mal mesmo, para perder pro Vasco em casa virada. Só um parênteses, né? O que eles fizeram agora com o treinador é uma das coisas mais curiosas. Confesso que eu não me lembro, cara. Empréstimo, treinador por empréstimo, eu não me lembro. Não, ainda se é assim, sei lá, o Galhardo lá no River Plate ganhou uma punição lá da AFA e tá livre. Beleza, vem aqui, trabalha 3 meses, né, e volta. Mas, pô, o Marquinhos Santos, assim... Por empréstimo. Será que não tinha ninguém do nível do Marquinhos Santos para eles contratarem? Ou vai ver, talvez, uma coisa que pode ter surgido seja a questão do contrato, né? Ninguém aceitaria um contrato de 3 meses. Um treinador do mercado aí, alguém para... né, um Dorival Júnior, sei lá, um cara assim, não aceitaria até o final do ano, porque a Chapecoense também corre o risco de cair e ano que vem o orçamento ser menor. Diz que tentaram o Lisca, mas o Lisca não quer assumir mais o time meio de campeonato, quer começar um trabalho desde o início. Olha só. Mas a Chapecoense tá mal mesmo, assim, eu vi alguns jogos deles, acho que um clube que investiu mais que o Avaí, tem até jogadores melhores, mas olha, tá sofrível o futebol. Tá sofrível. O Alexandre Fortcamp aqui, em nome do amor estou aqui, comemorando a permanência do Avaí. Calma, Alexandre, permanência ainda não. O Ariel Pranteda, lá desde a Primaveral Buenos Aires, diz ele, será que ainda dá? Ele pergunta, achariam certo se contratar alguém para esse segundo turno na esperança de tentar a salvação? Pois é, Ariel, alguém que vai contribuir muito para a salvação, eu acho que teria que ser umas 4 ou 5 peças aí, né, de nível, e mesmo assim não dá para garantir, né? Olha, eu não investiria não, sinceramente. Se lá perto da janela, assim, final de setembro agora, né? Sim, acho que é 27 de setembro. Bom, já estamos perto, faltam 2 semanas. Não, 27? Faltam 10 dias, então. Não, então já estamos perto. O que eu ia falar não se aplica, então. Não, é dizer que se lá perto o Avaí ganhou mais um jogo, já tá ali a uma vitória de sair, de repente tu tens uma oportunidade de mercado boa, dá para pensar. Mas eu, a princípio, eu sou contra. Acho que vai com o que tá aí mesmo, porque a chance de meter os pés pelas mãos aí, isso aí... baseado em anos anteriores, é bem grande, né? Isso aí nós vimos em 2011 que traz mais aí para aí trouxe, caiu. 2015 também teve algumas contratações aí de última hora. O próprio Léo Gamalho veio ali para o segundo turno, um exemplo, né? O Léo Gamalho foi um deles e o time caiu igual e só fez mais dívidas, né? Então eu traria talvez alguém na questão da oportunidade mesmo. Acho que um zagueiro é uma posição que nós estamos carentes, então se um zagueiro viesse com uma perspectiva, inclusive, de ficar para o ano que vem e tal, até não acho que seria de todo ruim. Mas investir pensando em ficar, acho muito pouco provável. Não ficaria não. O Leonardo Luiz da Silva aqui, menos de 10 pontos nos próximos 4 jogos e eu nem comemoro. Tá bastante confiante o Léo aí lá, rapaziada. Isso inclui a Copa Santa Catarina ou só a Série A? Olha, então já temos 5, né? Porque ganha 3 no sábado, 6 a viagem. Né? O Avaí é vice-líder da Copinha, tem 6 pontos. O Marcílio Dias tem 6 também, mas o Marcílio jogou 2 só. O Avaí jogou 3 já. O Avaí perdeu 1. Quem mais aqui? O Ruban Gomes, o Avaí jogou do jeito certo, que tem que continuar. Alexandre Fortcamp, concordo com o Ariel. Invista agora, certo. Bota ele em letras garrafais e comemore a permanência. Que esse presidente consiga entender isso. O Vanner Chagas aqui, vocês acham que tem que manter o contestado Matheus Barbosa e bancar o até então elogiado João Paulo? Acho que não. Eu não entendi a pergunta, desculpa.
manter o Matheus Barbosa e tirar o João Paulo do time? Cara, eu falei, eu não pude ver o jogo, infelizmente, eu não pude ir a Curitiba, o jogo passou na lesão, eu não posso tecer muitos comentários sobre como é que foi o desempenho do Matheus Barbosa em campo. Eu falei, eu já comentei, vou manter o meu comentário. Eu gosto daquela formação na meia cancha, com Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo. Acho que foi um meio campo mais leve e acho que bem armado, assim, um time bem armado, não precisa ter um cão de guarda ali na frente da zaga. Tu diminui o espaço, tu consegue jogar sem esse cão de guarda. E eu acho também que assim, a principal deficiência do Avaí é técnica, né? Enfim, os jogadores são jogadores de pouca qualidade. E o João Paulo é o que tem mais qualidade de todos eles. Então, ele é um cara que eu não tiraria desse time de jeito nenhum. Se o Avaí, mesmo que o Avaí acertasse o meio-campo ali, eu acho que, sei lá, empurra ele pro ataque. Infelizmente não dá para tirar ele desse time de qualquer jeito, porque ele é um cara que cria situações, né? Consegue driblar. Enfim, eu gosto bastante dele, acho que pela qualidade que ele tem superior aos outros, acho que não tiraria do time, não. Assim, não tá fazendo um baita de um campeonato, né? Não, vamos combinar. Não. Mas também acho que é um dos poucos que tem qualidade mesmo ali na frente. Sim, tem 2 gols já no campeonato, né? Mas o pessoal sempre lembra da bola do Douglas que ele perdeu, né? Sim. Aliás, ninguém mais tá falando do Douglas, né? Tá aí ainda? Tá aí. Eu fui procurar nos meus alfarrábios aqui, porque eu sabia que eu tinha procurado essa informação, e o prazo para inscrição na Série A termina dia 27. Então, faltam 9 dias. 10 dias, né? Porque hoje já foi. Já encerrou o expediente bancário. Uhum. O Vanner aqui ainda pergunta do Mosqueira se merece uma vaga na contenção à frente da zaga. Ele chegou com um cartão de visitas bastante interessante, mas está sempre pisado, né? Então é difícil dar uma avaliação do Mosqueira. Se tu vai jogar, tudo é questão do como ele vai jogar, né? Se vai jogar com um esquema com um 4-1-4-1, com um volante ali mais pegador na frente da área, eu acho que ele é o cara, assim, para jogar. No elenco do Avaí não vejo ninguém melhor que ele para fazer essa função. Agora, se tu quer um meio-campo mais que tenha mais saída de bola, ele não mostrou até hoje muito essa qualidade, né? Ele é mais um marcador, um cara físico muito forte, assim. Então, cabe, depende de tipo de formação que tu quer botar. Nessa formação aí que meio que o Judson fazia, né? Aquele número 1 ali, aquele primeiro volante, dá para tentar colocar ele. Só que eu acho que ele, né, dá pouca sequência aí no campeonato. Campeonato. Sim, ele tá bastante, sempre machucado, né? Que é engraçado que quando a gente lembra que entrevistamos o Jorge Ladino lá, jornalista colombiano, falando sobre ele comentava que o Mosqueira perdia realmente alguns jogos, mas pro cartão, né? E o Mosqueira não tem tomado muito cartão no Avaí, tem mais se pisado, né? Tem jogado pouco também. Pouco também. O Fábio Ricardo Martins aqui lembra uma coisa interessante. Esse ano tem a distribuição da renda pela colocação, né? Sim. Então, talvez os times larguem menos o campeonato esse ano. Bem observado. Bem observado. É uma questão bastante interessante, né? Ele fala da premiação do 16º colocado, mas essa premiação é escalonada de acordo com a pontuação final. Então, de fato, Fábio, bem lembrado aí, esse ano a tendência é que pode ser que renda uns bons 2, 3 milhões de acordo com a situação ali que tu termina no campeonato. Porque esse ano, para quem não tá ligado, a cota de TV ela mudou, né? Antes era fechado um pacote, a Globo fechava individualmente com cada clube, né? O teu valor é esse, o teu é esse. E ela tinha alguns grupos, geralmente o Flamengo e o Corinthians ganhavam mais, o São Paulo vinha ali numa segunda faixa, depois Palmeiras e Vasco e por aí, né? E o Avaí, Chapecoense, CSA. Os sub-20 ganhavam sempre a cota inicial, né? Isso, era os... depende de quem era o sub-20, por exemplo, se o Inter, quando subiu, ganhou cota de Inter, né? Igual a do Grêmio. Se subir um Curitiba, um Sport, eles ganham uma cota ali parecida com a do Bahia, por exemplo. O Avaí, Chapecoense e CSA eram cotas mais baixas, assim, né? Dos times dos mercados menores, vamos dizer assim. E esse ano mudou, é 40%. Existe um valor global, né? Que a Globo destina, aí TV aberta, fechada e pay-per-view. Então 40% desse valor. O pay-per-view acho que não entra, é TV aberta e fechada, desculpa. 40% do valor total é dividido igual, né? 30% pelo número de jogos transmitidos, e aí
dos times que tem mais torcida levam vantagem, mas pelo menos tem aquele valor igual para todo mundo, e 30% pela colocação no campeonato. Então isso que chama-se de premiação, na verdade é a última parte da cota de TV. O problema é que os rebaixados não vão ganhar. Isso eu achei errado, foi uma decisão acho que dos clubes até, eu particularmente achei errado, né? Afinal de contas, eles participaram daquele campeonato, né? em questão. Né? Mas enfim, vai ser só do primeiro até o 16º e é escalonado conforme a classificação. O 16º ganha 11 milhões, é uma boa grana. Então é daí para cima, né? Então os times não podem largar aí esse fato. Obrigado aí é uma boa lembrança. ao Ricardo, ao Fábio Ricardo. O Ruban Gomes aqui fala, né, uma das coisas que a gente ouve todo ano, né, diz ele que imagina se o Avaí tivesse ganho do Cruzeiro e do Corinthians, foram pontos preciosos. Todo ano, para quem tá na Série B, aquele papo, a Série B tá uma teta, né, tá fácil, todo ano. Todo ano. Cada ano mais fácil, nunca vi isso. Todo ano tá fácil. E na Série A também, volta e meia, na Série A o nível tá baixo e tal, mas olhando aí esse primeiro turno do Avaí, até fazendo um resumo desse primeiro turno, não há como não lamentar de fato alguns jogos, né? E eu nem falo a questão do Cruzeiro e do Corinthians, que foram 2 jogos que o Avaí teve na frente. Mas, por exemplo, não ter feito 3 pontos no CSA, que não ter feito 3 pontos no Ceará, que... Não, tomou virada do Ceará em casa. A gente está comemorando, entre várias aspas, aí, o fato de enfrentar o Grêmio reserva daqui 2 rodadas, mas a gente pegou um Grêmio reserva do reserva aqui e empatou. Michel na zaga. Então, os 18 pontos ali que tem o CSA, né, Goiás em casa, não ganhamos. Os 16 pontos que tem o CSA, 18, até os 21 pontos ali que tem o Goiás, não seria nenhum absurdo, né, o Avaí também tê-los, eu acho. Talvez se o time fosse um pouco melhor, assim, não precisava também ser uma grande seleção. Eu até acho para mim que o time da Série B do ano passado teria aí uns 18, 19 pontos, acho. Né, em especial com o trio de frente ali, que seria titular de costas hoje nesse time. Mas de fato não há como negar que o Avaí está deixando passar uma oportunidade bastante interessante de ficar na Série A e garantir uma cota melhor para ano que vem, né? Esses jogos citados, CSA, Ceará em casa, Goiás, o Cruzeiro também, empatou Goiás em casa. Tudo bem, o Grêmio reserva, era um jogo ganhável, né? Esses jogos todos realmente fazem falta. E sempre vai ter esse tipo de jogo, né? Assim, em termos de pontuação, a gente talvez esperasse que o Avaí tivesse um pouco a mais, talvez, mas no final a pontuação do turno não ficou assim tão abaixo. Se for parar a pensar assim, né? Quanto é que vai, né, em condições normais, assim, um time um pouco melhor teria aqui 18? Tudo bem, 5 pontos de diferença. Mas o desempenho foi bem sofrível nesse primeiro turno. Essas 2 vitórias a gente deve bastante ao Vladimir, né? E não vamos assim deixar de ser realistas, né? Se o Atlético escala o time titular no domingo, ontem, a vitória seria mais difícil, né? O time do Atlético é bom. Só por efeito de comparação, né? Em 2017 nós terminamos o primeiro turno com 18 pontos. 18, tudo bem. O time do Claudinei. Assim, pro nível que esse elenco atual tem, que eu acho, para mim, disparado, o pior elenco que o Avaí já teve uma Série A. Sim. Pior que esse de 2017. Disparado. No começo do campeonato eu pensava que não, mas depois, olhando bem assim, olha, é pior que 2017. Até que os 13 pontos não ficaram tão ruins, sabe? Não ficou tão feio no final das contas. Assim. Copo meio cheio, então. Mas, assim, né? Acho que a gente, como eu falo, o acesso do ano passado foi o mais... não foi planejado, foi o mais assim... Tranquilo. Olha, não foi tranquilo, foi na última rodada, assim, mas tivemos que ganhar um jogo do CSA lá em Alagoas, na penúltima e tal. Mas o Avaí esteve brigando desde o início. Então, assim, olha, tem uma grande chance do Avaí subir, né? Diferente de 2016, quando na 20ª rodada estava beirando o Z4, né? Aí que chegou o Claudinei, chegou o Betão, o Marquinhos voltou, né? E aí o time arrancou para o acesso em 17 jogos. Mas ano passado não, foi desde ali 6ª, 7ª rodada o Avaí estava no bolo, né? Orbitou ali a zona do G4 basicamente o campeonato inteiro. Esperava-se, né, que esse ano fosse, e pelos discursos que tinha, que fosse mais bem planejado o ano. Mas não foi, então acho que
esse primeiro turno o desempenho mostra bem a pouca qualidade do time. Acho que optou, tanto o Genin como o Valentim insistiram muito num jeito de jogar que, para mim, estava fadado ao fracasso, que é esse tentar ter posse de bola e tal. É muito bonito. O Avaí foi no Allianz e jogou contra o Palmeiras. Né? Jogou, tocou bola e tal. Foi no Beira-Rio e jogou contra o Inter também. Tocou bola e tal, só que produziu o quê? Né? Perdeu de 2-0 tal, e produziu o quê? Né? 2017 era feinho, mas tinha 18 pontos. Tinha 5 pontos a mais. Estaria lá empatado com o Fluminense e o Cruzeiro. Né? Hoje. Deixa eu ver aqui como é que era os outros critérios. Pra tu ver, tinha 4 vitórias naquela 2017 a Avaí acabou com 18 pontos mas não tava em 17º, não dá pra saber. Tava em 19º. 19º. Tava em 19º. A zona de rebaixamento naquele ano era o São Paulo abria em 17º com 19, o Vitória tinha 19, o Avaí tinha 18 e o Atlético Goianiense tinha 12. Então, o São Paulo tinha 19, era o 17º, e acabou o Avaí com 43 e caiu. Quer dizer, a pontuação aumentou no segundo turno, né? É isso que eu quis dizer, mas tem essa observação da cota. Então acho que a pontuação não ficou tão feia no final das contas, mas é condizente com... Realmente o Avaí é o elenco mais fraco do campeonato. Eu vi o CSA contra o São Paulo ontem, o CSA também é um time fraco, mas tem mais qualidade do que o Avaí. Acho que a campanha... não daria para reclamar muito de erros de arbitragem, né? Não, até o VAR corrigiu algumas bastante coisa aí a nosso favor. Teve jogo contra o Vasco, foi um escândalo, aquele escanteio que deram pro Vasco, tá? Mas ali nem lance de VAR, né? Porque ali é o árbitro e o bandeirinho que tem que ver aquilo ali. Quer saber quantos pontos nós tínhamos no final do turno de 2015 com o Gilson Clay na bola? Gilson Clay, 20 pontos. 7 pontos a mais que agora. 20 pontos. Tínhamos 5 vitórias, 5 empates e 9 derrotas. Em 2011 a gente tinha 17, se não me engano, ou 14. Eu acho aqui pra ti. Em 2011 a gente tinha, se eu não me engano, 17. Nós ganhamos o clássico no Scarpelli. Se eu não estou enganado, nós fomos para aquele clássico com 14 pontos e o Figueirense com 26. E aí nós ganhamos o clássico. O 3-2 lá. Então é isso, acho que a minha avaliação é essa, que é uma campanha condizente com esse elenco que no fim das contas... 17. Ficou... E o Figueirense 26. Isso. Depois do clássico daí. Na 19ª rodada. Após a 19ª rodada, com 19 jogos... Que foi o clássico. Então a gente foi com 14, né, para a última rodada. Que naquele ano ainda tinha aquele esquema de a última rodada era o clássico, né, para os times não entregarem. Olha só, o Brasil é foda, né? Pô, tem que fazer clássico na última rodada para ninguém entregar jogo. Então a 19ª rodada foi o clássico no Scarpelli, que nós ganhamos 3-2. O William fez 2 gols e tal. E a gente fez depois 31 pontos nesse campeonato. E fez 14 pontos no segundo turno. Foi... o primeiro turno era ruim, a gente conseguiu piorar ainda. Mas fez 14, fez mais do que agora, inclusive. Fez mais do que agora. Quem mais está aqui? O Lucas Alberto Ferreira está querendo me pegar na pegadinha do Simas, da mecânica Simas, mas eu não vou cair, que eu já estou ligado. O Jorge Júnior, grande Jorge, lá do Hora de Santa Catarina, também faz o 4 em Campo lá da CBN. Um abraço aí pro Jorge, tá ligadinho lá ouvindo a gente. Diz ele que o Avaí somou 7 pontos nos últimos 12, é um crescimento assustador, positivamente, feito ao que se apresentava. E tem jogado certo, então está corroborando aí com a nossa opinião. Um abraço pro Jorge. A Priscila Costa aqui, a melhor vitória foi a saída do Brenner. Não, o Brenner, já comentando, quando chegou, a gente achava que era uma boa contratação pelo histórico dele, mas realmente, como eu falo aqui, é o centroavante fantasma, cara. O cara nunca tá lá. A bola passa e ele não tá. A bola, né? Nem pra chutar de fora da área, como fez o gurizão lá, o Jonathan, ele não fazia. Como fez o Jonathan. O Vinícius Belo diz aqui, boa noite, amigos. Grande abraço direto do estádio CBN. Tá lá na concorrência, o Vinícius, mas já apareceu lindamente aqui na sua contribuição. Um abraço também pro Educa, né, que não pôde estar aqui conosco hoje. E pra Fernanda, que essa hora deve estar cruzando o Oceano Atlântico. Voltando aí da Europa. Disse ela que ia fechar com um jogador de 3 dígitos. Ah, é? O Balotelli tá lá ainda? Talvez na Itália, né? Ela esteve na Itália lá rodando. Se ela trabalhasse no Avaí, traria, sei lá, o Vieri. E aí iam dizer, olha, o Vieri em forma e motivado. Quem sabe ele pode ainda jogar, mas não será dessa vez.
O Vieira que teve uma história uma vez que ia vir Botafogo de Ribeirão Preto, Sim. assim, mas no fim da carreira. Acho que chegou a acertar, inclusive, É? depois Não me desistiu lembro, e tal. Meio bem aleatória essa contratação. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Mas enfim, chegando aí, iniciando o segundo turno, Avaí Atlético Mineiro, próxima segunda-feira. Teremos jogo na ressacada? O gerador está pronto? Informações Como é que... que sim, informações que está confirmado na ressacada. O pessoal da Arena do Jacaré, lá em 7 de Lagoas, estava até meio sobreaviso. Assim, né? Sim. Vai que pinta, né? Uma vendinha aí. Mas parece que não, parece que vai ser na ressacada mesmo. Vai. Mas arrumaram lá o gerador? Teve obra? Não... Cara, eu, sinceramente, eu tô cansado. Eu perguntei lá no Twitter, mas não me Me responderam. responderam? Pois é. Acho que é arrumado. Arrumado e vai ter. A princípio, pelo que eu ouvi no rádio e vi no Twitter ali, vai ser na ressacada mesmo. Não teremos mais um clube do champanhe, então... Não. Pra Minas dessa não, vez? parece que não vai ter o Aerotote aí de novo. Não vai ter. E qual a expectativa para segunda-feira? Então, o Atlético não vive boa fase, são 5 jogos sem vencer. Perdeu um jogo pro time reserva do Inter, tomou 3-1 em casa, né? Vamos combinar que é uma derrota, né? O famoso taco. E aí... Na verdade, não é 5 jogos sem vencer, 5 derrotas. 5 derrotas, que é mais pesado, mais né? pesado ainda. E eu sei que eles vão ter aí a semifinal da Sul-Americana, agora na quinta-feira, e depois na quinta-feira eles jogam na Argentina contra o Colón, lá em Santa Fé. E na outra quinta, dia 26, tem um jogo em Belo Horizonte. Então, até isso acho que ajudou o Avaí, que o jogo da Série A é segunda, né? É mais se fosse no sábado, talvez o Atlético até viria com alguns titulares, mas... Bom, no sábado não poderia, porque joga na quinta pela Sul-Americana. Mas como o jogo é segunda aqui... cara, eles vão vir, certo? Vai vir até o time fraldinha, né? Sim. Porque o Atlético não tá ali a 4 jogos da Libertadores 2020, né? Que é o título da Sul-Americana, além de... Na verdade, 3, né? Porque a final Isso. também é jogo único. É jogo único, boa lembrança. É em Assunção, né? Uhum. Então, há 3 jogos da Libertadores 2020, né? A Sul-Americana hoje é um atalho também. E além de um título, né? Isso, que para mim ainda é o mais relevante, que é um título continental, né? Um título importante. É taça, né? Taça e taça relevante, né? Uhum. Então, acho que o Atlético vai, para mim, vai vir com um time bem mexido e acho que é uma boa chance do Avaí somar mais 3 pontinhos aí. Então... Eu acho que indo nessa onda aí do 1-0, 1-0 no Fluminense, 1-0, O Atlético, né, só para complementar, ele perdeu para o Atlético Paranaense no Paraná, depois ele perde em casa para o Bahia, depois ele perde para o Corinthians em São Paulo, depois perde para o Botafogo no Rio e perde aí no último domingo para o Internacional. Acho que essa sequência, acho que a vitória também, se conseguirmos, né, corroborar para essa sequência de derrotas do Atlético Mineiro, a rodada pode se mostrar bastante favorável para a gente, porque o Cruzeiro enfrenta o Flamengo, líder do campeonato, e o Jorge Jesus já falou que não vai largar o Campeonato Brasileiro, então acredito que vá até Belo Horizonte com força máxima, até porque a semi da Libertadores ainda vai demorar. Nós temos também um Inter e Chapecoense em Porto Alegre, então é pouco provável que a Chapecoense pontue lá, até porque vai ter torcida dividida, então vai estar todo mundo feliz lá em Chapecó. O jogo é em Chapecó? Não, mas é Inter e Chapecoense, né? Uma boa parte do oeste do estado vai estar bastante feliz aí com essa... É clássico, porque tem torcida na cidade, né? É, pouco provável. O Fortaleza enfrenta o Palmeiras, o Vasco joga em casa com o Atlético Paranaense, aí é um jogo mais, né, que não pode se transformar em coisa boa pro Vasco, mas CSA e Ceará, Goiás e Fluminense, né, se rolar 2 empates aí entre esses 2 jogos, o Avaí vencendo o jogo, ele pode, por que não, se manter. Porque eu acho que é a principal briga, e o pessoal faz contas e precisa de X vitórias, tantas vitórias e tantos pontos, mas o mesmo que vale para o título, vale para o rebaixamento. Eu acho que o campeonato se ganha, né, como diz o Pepe Guardiola, ele se perde nas primeiras 8 rodadas, mas ele se ganha nas 8 últimas.
Então, vai ter que se manter naquele bolo ali, em condições, sem fazer muita conta por enquanto, mas se manter na jogada para tentar um sprint, porque vai ter o segundo turno inteiro e vai poder ter confrontos diretos ali, né? Por enquanto ainda não precisa depender de resultado. Então, a próxima rodada é uma rodada para a gente olhar com bastante atenção, porque além do jogo que o Avaí faz, também tem os adversários aí com jogos bastante complicados. Porque uma vitória vai 16 pontos, vai entrar mais ainda na briga, né? Então isso a gente comentou na semana passada, no último programa, que alguém falou sobre a questão de confiança, né? Acreditar. Eu acho que não é só isso que ganha jogo, mas também ajuda, né? Eu acho que o time começa a somar bons resultados, vem a confiança, acho que para o time, para o treinador também, vai melhorar o clima. Então, é importante. Esse jogo é muito importante se o Avaí tem pretensões ainda de permanecer, né, de brigar, valer pela permanência. Esse jogo, ainda mais com o Atlético cambaleando e possivelmente com o time reserva, é jogo para vencer. Só tá vendo aqui na tabela, na verdade o Avaí contra o Grêmio fora, a chance de time reserva é pequena. Porque o jogo é dia 26 de setembro, uma quinta-noite, lá em Porto Alegre, e o jogo do Grêmio contra o Flamengo é só na outra quarta-feira. Então, uma semana, hein? É pouco provável que o Grêmio deve escalar time reserva no fim de semana daí, né? No jogo domingo, provavelmente. Quem não sei contra quem quer. Ou não, né? Porque o Renato também tem largado aí o Campeonato Brasileiro, né? Não sei. Mas uma semana antes acho que ele não vai botar time reserva, não sei. Vamos aproveitar. Mas, por exemplo, se o Avaí vence o jogo, vai a 16. Contando com os resultados normais, a Chapecoense não vence lá, vai ficar com 14. O Avaí já vai sair da lanterna. Isso. Um empate entre CSA e Ceará, né? Mantém vai a 23, o Ceará vai a 17. O Cruzeiro, se perder para o líder, Flamengo também vai ficar por ali. O Fluminense, perdendo seu jogo, vai ficar por ali também. Pegou o Goiás, é isso? Pega o próprio Goiás. Então, em Goiânia, né? Rolando um empatezinho ali, vai ficar 16, 17, 18, 20, vai ficar ali na casa uma galera ali com 4, 5 pontos de diferença. E, enfim, como eu falei no começo, aluno que está precisando de nota. Tem que entregar os trabalhos, não pode faltar aula, tem que fazer tudo direitinho para poder ter chance de chegar ao final do ano e ter a recuperação. E o Fluminense, hein? Saiu da zona, quem diria? Graças a quem? O irmão do Valdemar. Senhor Valdemar. Senhor Valdemar. Senhor Oswaldo. Senhor Oswaldo, graças ao Cássio também, né? Pô, foi uma penosa. Eu tenho sentimentos difusos assim, com o Cássio. Eu acho ele um dos melhores goleiros do Brasil. Mas porque assim, ele é um cara de jogo grande. Ele vai tomar o Cássio. Ele vai tomar um piruzaço assim na 19ª rodada, ele vai tomar um peru do Mirassol lá no Paulista, um frango inacreditável da Ferroviária, mas um Corinthians e Palmeiras, o bicho vai pegar tudo, sabe? Em finais e clássicos ele se destaca. Clássico, ou sei lá, quando o Corinthians estava brigando lá em cima com o Flamengo, o bicho catava tudo. E eu acho que é uma característica interessante para goleiro, assim, o famoso goleiro de uma bola, como diz o nosso amigo Teu. Ele tem as costas gigantes no Corinthians, porque a final do Mundial 2012 ele fechou o gol, tudo, né? Contra o Chelsea, então ele pode pegar a bola e chutar contra o próprio gol, que a torcida aqui, ó. Vai sair na urina, com certeza, esse franguinho de ontem. Mas, enfim, é um cara que gera bastante discussão. Chegamos a 1 hora de programa, vamos dar uma noite final aqui. O Rafael Lauter disse que o Polidoro Júnior confirmou aí o jogo para ressacada, já foi liberado, segundo a Priscila também. O Marcelo Conceição diz ele que é Jonathan e mais 10, minimíssel aleatório. Eu acredito, diz ele. O Fábio Ricardo Martins aqui, o que fez diferença para o Avaí não fazer um primeiro turno acima dos 20 pontos, com certeza foram jogos contra a CSA, empate em casa, e o Ceará que perdeu, verdade. O Rafael Lauter aqui também lembra que o Avaí já vai jogar sabendo esses resultados todos, né? Então pode ser mais um fator aí de pressão. O Gabriel Ferreira faz até uma projeção aqui de cairão nesta ordem, ele bota em 20ª Chapecoense, 19º Goiás, 18º CSA e o 17º Cruzeiro. Esperança voltou, cara. Esperança voltou e agora ninguém segura. Eu só espero que esse otimismo todo não segue o pessoal para as críticas, né? O torcedor é bastante volátil nesse sentido, né? Se fosse fazer uma pesquisa de popularidade com a diretoria 2 semanas atrás, o Batistotti ia ter 1% de aprovação.
hoje já tem 35. Né? E se ganha o Atlético Mineiro, vai a 80 de novo. Mas, né, a gente tem sempre que lembrar, né? A venda do mando de campo machucou muito ainda, né? Ainda teve o Aerotote, né, que gerou bastante quando tava passando minha puteação, me veio essa história do Aerotote. Na sexta-feira, na reunião do Conselho Deliberativo, os relatos foram de que a justificativa foram as mais bizarras assim, possíveis, né? Inclusive justificando a ida de vários conselheiros, como foi com relação ao seu trabalho que fazem no clube. Então, eu trabalho aqui de graça, então nada mais justo que eu ganhar uma mordomia para ir de avião ver o Flamengo. Para mim não engoli, não cola, até porque é o seguinte, o Estatuto do Avaí é de 2015, né? 15 ou 16, e todos esses conselheiros aí se candidataram na última eleição sabendo disso, que as vagas para a diretoria executiva, mesa do conselho fiscal, todas elas são sem remuneração. Então tu não pode esperar nada em troca de fato, né? Nem que seja uma viagem para o Rio. Inclusive, muitas pessoas desse grupo atual sempre defenderam que fosse assim, porque senão teria que mudar a natureza jurídica do clube, segundo elas, né? E aí teria que recolher impostos, tal, se tivesse que pagar diretores, né? Remunerar presidente e tal. Então, mas cara, isso aí a gente existe para financiar isso aí, essa que é a verdade. A grande massa existe para isso. Isso é uma é quase que um feudo, né? Tipo, a galera trabalha para sustentar ali uma elite. Não me parece que isso incomode o pessoal, acho que até tem uma certa ideia de que realmente existe essa separação, acho, dentro do clube, essa ideia de que não, eu sou especial porque eu estou nessa posição e vocês pagam para isso. Somado a isso, esse pouco apreço que se tem pela questão do sócio. Assim, as informações que tem, tinha dezenas de vagas. Não vou dizer que foram 60, né? Se não me engano. Se eu dissesse agora, então tá. A informação que chegou até nós é 60, isso é verdade. Aí, incluído o pessoal de imprensa que foi. Em nenhum momento, me parece, passou para a cabeça de alguém fazer qualquer tipo de promoção. Abrir algumas dessas vagas para sócio. Tal. A partir do princípio que não, tem essas vagas, vamos levar o pessoal da imprensa, foi, e os abnegados. O pessoal da imprensa, que eu digo, abnegados. É agora já. Porque a própria Rádio Avaí não foi. A Rádio Avaí não foi. Então, a rádio oficial do clube. Peraí, né? Até não acho errado que se dê carona, até no trágico voo lá da Chapecoense tinha muita gente da imprensa, e muito, porque se barateia as passagens e tal. Mas o Avaí, tipo assim, teve conselheiro, e aí se o critério era ser conselheiro, enfim, que não foi, e foi o Paulo Brito. Assim, sabe? E foi o pessoal da Guarujá. E não foi o cara da rádio oficial do clube. Isso é bizarro. Isso é bastante bizarro. Então, assim, normalmente se pensou em abrir isso aí, né? E depois se justificou com essa história de que estamos abnegados, não sei o quê. Então, é isso mesmo. Já está sedimentada nessas pessoas a ideia de que o clube é delas. E aí o resto existe para financiar. Sim. Ora são os verdadeiros havaianos, ora são os abnegados, ora, enfim, dê o adjetivo que queira dar. Me deixou bastante triste na história ainda do jogo do Flamengo, que foi uma coisa que pouquíssima gente falou. O Faraco foi o único cara da imprensa que falou sobre isso, de que foi uma festa. Sim. De que os conselheiros que foram, a galera que estava lá, a diretoria executiva, estava em êxtase com a ida para o Mané Garrincha. O Faraco falou isso, era muita festa. Sabe, né? Assim, foi um... Olha, em nenhum momento passou pela cabeça assim, cara, nós estamos aqui apanhando do Flamengo. Apanhando. O Avaí tomou 3-0 em ritmo de treino, atropelado assim pelo Ouviu o Olé, segunda divisão. Ouviu o Olé, segunda divisão. Na sua casa. A galera ficou espremida num canto lá. Teve muita gente que foi de ônibus e tudo mais. E é o que eu digo, assim, eu já falei isso em outros programas. Existe essa ideia de que estamos honrados em fazer parte desse mero clubinho aqui chamado Série A. E então vamos sentar no cantinho e não incomodar ninguém. Porque não é possível, cara. Eu vou, por mais que seja um passeio legal, fomos todo mundo de voo fretado, né? Pude sentar no assento, né, do banheiro onde o Rodolfo Landim, né, presidente de quem? Do clube de regatas do Flamengo, né? Sentou a 10 mil pés. Olha que honra, entendeu? Tirei uma selfie com o grande Gabigol, artilheiro do campeonato. Joga muito.
E assim, meteu gol na gente, não, falou até um monte para nossos jogadores. Porra, passou o jogo inteiro enchendo o saco. E assim, as próprias matérias, né, do site do clube, o Avaí joga no próximo domingo em Brasília, entre vírgulas, capital federal. Assim, pô, todo mundo sabe que é a capital, pô, não precisa dizer, entendeu? Dizer, não, sempre criando uma pompa, olha lá, nós vamos participar dessa belíssima festa da torcida do Flamengo e ser sparring. Que beleza, né? Cumprimos a nossa missão. 3-0, brincaram com a gente. Peguei o WhatsApp aqui do Rodolfo Landim, ele me mandou essa figurinha, olha só que coisa maravilhosa. Entendeu? Uma subserviência, até dizem que rolou áudios aí do pessoal em êxtase no Mané Garrincha, porque o estádio era de Copa do Mundo e estávamos maravilhados. Então acho que isso tudo diminui, né, o Avaí. Sim. Porque se a função do Avaí é estar na Série A para aceitar ser sparring do Flamengo, vender mando de campo e enfim, né, é sinal de que realmente ainda falta muita coisa para ser o Avaí que a gente quer. E o jogo de ontem, ele mostrou que assim, ó, eu duvido que teria prejuízo com o jogo em Curitiba. Eu duvido. Ninguém me convenceu. Tinha umas 300 pessoas lá, né, da Cidade do Avaí, o ingresso a R$150. O time lanternaço. Levando pau de todo mundo. Claro, há uma amizade da torcida do Avaí com a torcida do Coritiba, então houve aquele esquenta, era um clima mais não é hóspito, Atlético, né? Mas é porrada. Mesmo assim, cara, sabe, se realmente o pensamento em primeiro lugar fosse o torcedor, dava para ter feito o jogo em Curitiba. Não ficou convencido ainda de que o que o Avaí ganhou nesse jogo lá em Brasília, né? Ainda não está claro. O Bordeiro fala que inclusive já foi tirado desse valor o valor que seria compensado para o sócio no mês seguinte. Eu sinceramente não entendo muito de números, vou esperar. Bordeiro é um rolo. Bordeiro é um rolo danado. Mas tudo que o Avaí teve de volume aí, financeiro vai se diluindo, vai perder muitos sócios no período, é fato, né? Por mais que se diga que foi por causa do resultado, não é, também isso influencia. Em um mês, desde 12 de setembro são 488 sócios a menos. E 12 de agosto, desculpa, foi porque alguém começou a contar nesse dia, eu vi lá. Sim. Então quase 500 a menos. Mas é isso, agora eu já esperneei, já entendi que é isso aí, que o Avaí é deles, como o pessoal fala, o Avaí tem alguns donos e nós estamos aqui para bancar. Eu vou tentar não sofrer com isso, é isso. E se puder deixar a tua mensalidade em débito em conta e não ir, melhor ainda. Porque senão é mais um assento para ter que limpar. Já abrimos o campo para ter toma cerveja, deixa o copo ali em cima do... Pois é, entendeu? Então tem tudo isso, mas acho que é isso, assim, a revolta, claro, no último programa, na semana passada não fizemos, mas no último desopilei aqui, tava em êxtase, porque eu acho que falta muito, assim, pra gente sair desse colonialismo, né, para com os outros e do torcedor para com a diretoria. É isso. É isso? Aliás, recomendo quem puder recuperar a coluna do Vini lá do dia. Ele faz uma jogada com 7 de setembro, a Independência. Genial, nosso amigo Vini. Ufa, 1h então. O pessoal está falando aqui, né? Sou a favor de botar R$10 em todos os setores para os próximos jogos em casa e deixar a torcida levar o time no colo. Acho pouco provável, porque eles não têm grande interesse em a torcida, tá? Então, eu, se trabalhasse no marketing, já estaria promovendo na próxima segunda-feira o jogo do perdão. Sabe? Tipo, fomos obrigados a ir, tá? Tem a história da punição, gerador, blá, 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 blá. Mas sangramos com vocês, esse é o jogo do perdão. O ingresso barato, a feijoada do Avaí vai ter aí. E feijoada vamos contra o lá. Bahia, né? Mas acho pouco provável. Vão dizer que o ingresso, o sócio leva mais um, que é também uma promoção que se faz sempre. Criança de graça, mas tem que ir lá na ressacada buscar. Enfim, vai ser o de sempre. Mas, Vinícius, concordo, seria a hora da diretoria recompensar aí a torcida que está machucada. O Luan Silva aqui, quando o Rafael vem com o clube de regatas, já sei que vem coisa. O Fernando Meyer aqui, se não estão mais afim, virem as costas e saiam. Concordo, essa desculpa de que não são remunerados não cola. Isso é um comentário a um comentário anterior dele, né, que ele disse que os conselheiros trabalham de graça, mas estão ali porque querem.
como sócios, são sócios e vão à ressacada porque querem. Isso, conselheiro, assim, conselheiro participa do conselho, não é nem funcionário do clube, né? Trabalho de graça, eu também trabalho. Eu fazia as memória havaiana, número do Havaí. Sim, também, né? Olha o que a gente tá fazendo aqui. Pois é. Tipo, não que eu mereça mais do que algum havaiano, mas que eu não quero nada demais. Eu não queria vaga no avião, eu só tô reclamando que teve isso aí pra um clubinho do champanhe ali. Sim, sim. E uma galera que vai lá e tira foto e sempre com o Havaí, tá, mas tu procura o feed do cara, ele não foi nenhum jogo fora, o ano inteiro. Foi nesse porque, né, ganhando passagem, com voo fretado e, né, ser encoxado. Mas imagina, cara, tu tá ali tirando a tua mala em cima, aí vem o Pablo Mari, espanhol, zagueiro. Porra, jogou no Camp Nou, será? Jogou pede no Bernabéu? Perdão. Aí eu vou delito. Eu só fico imaginando, sabe o que, cara? A quantidade de foto no celular dessa turma e sem poder postar porque pegou mal. Vai ter muito TBT daí pra frente. É a hora que a situação acalmar, imagina, né? Vai escapar do Z4. Vai ter muito TBT aí. Mas é isso, para quem está procurando um ambiente de sucesso para o seu negócio, vem para o It's Coworking, o melhor espaço de trabalho compartilhado da grande Florianópolis. Seja uma empresa ou profissional autônomo, no It's Coworking tem o serviço e o espaço ideal para você. Acesse itscoworking.com.br, It's Coworking é ITS Coworking, ou ligue 3375-0040 e saiba mais. Felipe, tudo certo? Deu, né? Chega. O carro quer fechar aqui. Um abraço então, voltamos na próxima... Acho que vai ser na terça, né? Porque o jogo é ressacada, é provável que façamos na terça-feira. Vamos ver com o pessoal do ITS aqui qual é a disponibilidade de agenda deles aqui. Qual é o teu destaque final aí? O destaque final é, como eu falei, o jogo é uma boa oportunidade de pegar um clube grande, mas que está aí em má fase, 5 derrotas. Clube Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. Não é todo mundo que apanha do Atlético Mineiro. Galo das Alterosas. O que é Alterosas? Nem sei o que é, mas falam tanto nisso aí. O Éder Aleixo, o Reinaldo. Que é isso, não. Ronaldinho Gaúcho. Mas mais um jogo vencível. Fluminense fora era vencível, o Havaí venceu. Atlético B fora era vencível, o Havaí venceu. Acho que é um jogo bem vencível e esperamos aí mais uma vitória, esse 1-0 magrinho. Quem sabe sai o primeiro gol do Caio Paulista, que jogou vários jogos e ainda falta fazer um golzinho. Estamos na torcida, que tem jogado bem os jogos, inclusive. Bem, uma grande aquisição aí para esse campeonato. Então é isso. Obrigado ao Felipe, obrigado a todo mundo que esteve com a gente até esse horário. Já o programa vai estar em podcast, para quem prefere as plataformas de áudio. Voltamos na próxima terça-feira com mais um Troféu Debate. Valeu, galera. Um abraço e até semana que vem. Deixa eu botar aqui o... Botar encerramento. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até semana que vem.